Olá pessoal, muito boa tarde a todos que visitam aqui o nosso canal no YouTube. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 13 do livro que nós escrevemos: Dos grandes pecadores nascem os grandes virtuosos. Esse capítulo 13 então fala sobre a reencarnação, por isto vamos nos situar aqui definindo, né, conceituando para que a gente possa entender. Então, a reencarnação é uma lei. Nós temos falado das leis, né? Hoje vamos tratar dessa lei da reencarnação, que ela está associada à lei de retorno e recorrência e está também associada à lei de ressurreição. Então, é importante nós estabelecermos uma diferença entre retorno e recorrência, reencarnação e ressurreição. Então, o que é uma e o que é a outra para a gente poder entender. Retorno e recorrência, nós vimos que durante o Mahavantara, a nossa mônada, que é a nossa chispa que está dentro de nós, é um pedacinho de Deus dentro de nós, é aquela chispa que anima a vida, portanto, nós temos esse pedacinho de Deus dentro de nós. Como diz o venerável Mestre Samael, todo ser humano é um Deus acorrentado aqui na Terra, preso à roda do Sansara ou roda do destino. Então a mônada vem do absoluto, no raiar da aurora, para ganhar experiência presa a essa roda, e essa experiência que ela vai ganhando é a que a gente chama de alma. Ela vai adquirindo uma consciência, a consciência é alma. Portanto, nós temos uma alma, né? Essa alma tem um corpo, que é a sua vestimenta, e o espírito é a mônada. O espírito, a mônada a alma nós temos, né? E o corpo também. Aquilo que nós temos são suscetíveis de morte, né? Então o corpo pode morrer e a alma também, que é a consciência, pode morrer quando sofre a segunda morte, como diz as escrituras. Bom, então nós viemos para cá, para um departamento de educação, que é a Terra, para adquirir essa experiência, esta consciência, e um dia nós vamos voltar. Então, esse tempo que nós temos é chamado de dia cósmico ou Mahavantara. Durante o dia cósmico ou Mahavantara, nós temos nesse período que a roda ela dá 3.000 voltas. E em cada volta, a nossa alma, né, que tem uma vestimenta, que é o corpo, ela troca esse corpo, troca essa vestimenta 108 vezes. Então, durante as 3.000 vezes, multiplicando por 108, nós temos 324 mil mortes e 324 mil nascimentos. O espírito não morre, que é a mônada, é Deus, ele né? É eterno, né? E, então, quem morre são as outras coisas, conforme nós já dissemos. Muito bem. Então, a recorrência é dada, o retorno, né? Que erroneamente chamam de reencarnação, é dada a todas as pessoas comuns e correntes. Nós retornamos, né, todo esse monte de vezes para repetir as mesmas coisas. Então, por isso se chama recorrência. A primeira vez da roda, né, a primeira existência nossa é a nossa ocorrência e as outras são recorrências. Então a gente vai recorrendo de existência em existência, repetindo sempre os mesmos atos, o mesmo filme, é uma mecânica, né, muito repetitiva, de forma que tem pessoas que até já sabem, né, qual é o seu destino, o que vai acontecer com elas no futuro, de tanta repetência, de tantas recorrências que já teve. Então, isto não é reencarnação. O Espiritismo e muitas outras escolas tratam isso como reencarnação erroneamente, né? Reencarnação, esotericamente falando, é uma lei, né, que rege aquelas entidades sagradas, né? Vamos falar em entidade, mas são os seres sagrados que já adquiriram a sua individualidade.
despertar a sua consciência. Então a pessoa vai retornando e tendo recorrência até que ela desperte, né, a sua consciência, que ela cria o seu embrião áureo, que ela desperte fogo sagrado. Aí vem o alvorecer, despertou o fogo sagrado, esse indivíduo já está num grau de iniciação que não precisa mais retornar. Então, ela nesse momento zera a balança, né? Ele já pagou todos os seus karmas, as suas dívidas. Essa pessoa não precisa mais retornar para a aprendizagem, para si, mas ela opta, se tem amor, para um retorno para trabalhar a serviço dos demais irmãos da humanidade. Então, ela ganha o direito de reencarnar. Então, ela reencarna, protagonista, né, dessa ação. No retorno, nós não podemos escolher em que famílias vamos nascer. Estamos presos ao destino. É a lei, o destino, o karma que determina. Geralmente sempre na mesma família consanguínea, porque a família está associada ao mesmo tipo de karma comum. Já na reencarnação a pessoa pode escolher. Geralmente aquilo que o Espiritismo, as pessoas pregam, que é a reencarnação de Pitágoras, de Buda, só a reencarnação de grandes mestres, né, é uma mentira. Porque na reencarnação a pessoa escolhe, ela pode escolher para reencarnar lá no lar da Rainha Elizabeth, né? Lá do Príncipe Charles, com o povo rico, essas coisas todas. Mas não é isso que acontece. A pessoa que vai reencarnar é uma consciência desperta, ela já venceu o fascínio da matéria, da ambição, então geralmente ela retorna num lar muito pobre, para poder trabalhar esse lado mais ainda, como Jesus Cristo, né? Ele podia ter, como o príncipe do mundo, né, rei dos reis, dono de tudo, podia ter reencarnado lá logo na família do imperador, né, de Roma, ou de algum conselheiro lá do Sinédrio, né, do Caifás, do Anás, daquela turma lá. Mas não, ele reencarnou lá numa manjedoura, né? Não tinha nem para a mãe e o pai dele nem hospedaria, né? Teve que ficar lá no mato, no porão lá, naquela situação difícil, geralmente sem um ventilador, sem um ar-condicionado, sem nada, né? No meio das muriçocas e outros bichos. E viveu a sua vida pobre, né? Podia ser o dono de tudo. Também o venerável mestre Samael, que escrevia os seus livros, as suas 100 obras monumentais, num caixote de querosene, rodeado de mais de 5 filhos, 5 ou 6 filhos, morando apenas em um quarto, né, num kitnet. Pobre, pobre, né? E não tinha fascínio pela riqueza. Ele achou uma mina de ouro certas vezes e colocou a mina de ouro na quarta coordenada. Então não tem assim fascínio pela matéria, né? Venerável mestre Rabolu, um camponês, né? Lá do mato, trabalhava na enxada, um peão praticamente, né? Agora também tem outro lado, como São Francisco de Assis, tinha famílias ricas, né? O Buda também são tipo. Mas então a escolha geralmente é sobre um local, um espaço, um tempo que possa contribuir para maior objetividade no despertar da consciência para ligados aos assuntos espirituais e não materiais. Isso é possível na reencarnação. Então, reencarnação, recorrência e ressurreição são 3 leis que se coadunam, se interrelacionam de modo, holisticamente falando, interdependentemente. Ou seja, uma depende da outra e a outra depende da uma. E aí como que acontece? Ao longo da história, nós temos para esse nosso mundo, para ganhar essas nossas experiências, despertar nossa consciência, os mestres de luz para nos ajudar.
dando-nos luz, ensinamento, entendimento, compreensão. Isso é um papel da loja branca. E vem a loja negra para fazer um papel contrário, dando-nos treva, né, em vez de conhecimento, nos proporcionando ignorância. Então, os mestres, como Jesus, ensinou a doutrina da reencarnação, como estava na Bíblia, né, até o Concílio de Nicéia, o segundo concílio, 1553, faz parte, perdão, da doutrina Jesus-cristiana, a reencarnação. Por um propósito da Loja Negra, foi deliberadamente retirada das Escrituras. Lá no concílio, né, de 553, no concílio, foi retirada em definitivo da Bíblia a lei da reencarnação. E aí estabeleceu-se uma grande confusão que hoje, das 60 mil religiões culturais, ninguém entende sobre a reencarnação e nem era para entender diante da adulteração proposital das escrituras sagradas. Então é muito grande a confusão, de forma tal que quando fala em reencarnação hoje em dia, soa mal para as pessoas cristãs, para os evangélicos. Mas foi a forma que o Satanás arrumou na loja negra para confundir, colocar confusão em suas mentes. E o pior de tudo é que elas acham que quem acredita na reencarnação é que está errada e elas estão certas. Então veja bem como o maligno conseguiu o seu propósito. Isso é uma doutrina de Jesus Cristo, das Escrituras, e hoje eles pensam que é do diabo. Então, como a gente disse, são 3 leis interdependentes. A reencarnação é a lei que coloca fim, bota um final, um ponto final, na lei da recorrência. Quando a pessoa reencarna, ela é uma individualidade sagrada, ela não precisa mais retornar. Terminou a lei da recorrência. E a lei da ressurreição bota fim, põe um ponto final na lei da reencarnação. Então, o reencarnado, né, que vai à ressurreição, não precisa reencarnar nunca mais. Se optar por ficar aqui no planeta Terra até os fins dos tempos, como optou Jesus Cristo, Samael, Rabulu, aliás, o Samael e o Jesus Cristo, né, tem o seu corpo indestrutível, né, que atravessa os séculos e os séculos, não precisa mais reencarnar. Então, uma lei, uma põe fim na outra, uma depende da outra e a outra depende da uma. Jesus Cristo, né, está aí há tantos tempos, né, e ele mesmo prometeu que ficaria conosco até os fins dos tempos. E também e o mestre Samael, ou seja, são mestres ressurrectos, não precisam reencarnar mais. Então, para isso, há pontos bem definidos, né, da recorrência, se chega à reencarnação, quando desperta o fogo sagrado, cria um embrião áureo, e da reencarnação chega à ressurreição, quando desperta o seu 100% de consciência, se torna um turiya. Aí, esses pontos são bem definidos, né? Não precisa haver confusão para quem entende estas 3 leis. Muito bem. Então, já estabelecemos a diferença entre essas 3 leis. Vamos seguir em frente aqui, dizendo o seguinte: todas essas milhares de religiões que são aí do círculo cultural, qualquer membro dela, qualquer fiel está sob essa confusão, porque ele segue, né, uma doutrina retirada de uma Bíblia tergiversada, de uma Bíblia adulterada, uma Bíblia que teve o propósito, né,
do Constantino, né, de mais ser útil ao império, à igreja estatal, à igreja católica, do que ao cristianismo. Então, à medida que a igreja estatal foi implantada, que é a igreja de Roma, o cristianismo foi depreciado e essas coisas foram tiradas. Nos primeiros séculos de nossa era, os primeiros padres ensinavam, né, para as pessoas da igreja primitiva a doutrina da reencarnação antes da instituição da Igreja Católica, quando não havia ainda essa seita, vamos dizer assim, a religião católica. Somente existia a Santa Igreja Gnóstica primitiva, dirigida pelo patriarca Pedro. Depois do Segundo Concílio de Constantinopla, como já falamos, em 553 depois de Cristo, é que a reencarnação foi proscrita, né? Foi retirada na prática da igreja. Então veja bem, o mal, né, que se colocou na cabeça de todos os fiéis, se não é um propósito da Loja Negra, de retirar a luz e colocar as trevas, né? Colocou-se confusão. A partir dali, aquilo que Jesus Cristo havia ensinado, fazia parte da sua doutrina, se tornou algo mentiroso, né, para as pessoas. Então, as pessoas das 60 mil religiões culturais, na prática, acham que Jesus mentiu, que ele não pregou a doutrina da reencarnação, né, quando na realidade ele frisou muito bem essa lei, né? Todas as milhares de religiões cristãs culturais lidam com a Bíblia adulterada e com uma doutrina cristã nos viés constantiniano, portanto, tergiversada, distanciada do padrão Jesus cristiano original. A reencarnação está plenamente documentada na Bíblia, como podemos ver neste texto que eu vou ler para vocês. Certa vez Jesus Cristo subiu ao monte com 3 de seus discípulos para orar. Aqui já é uma grande confusão para os fiéis do círculo cristão cultural, que eles acham que Jesus Cristo subiu ao monte para orar, que é o monte mesmo, a montanha geográfica, né? Quando na realidade isso é um sentido esotérico. Subir a montanha significa desdobrar da terceira para a quinta dimensão. Então Jesus está dizendo em símbolo que ele desdobrou. Então lá estavam Pedro, Tiago e João. Chegando ao topo, o mestre se transfigura perante os apóstolos e eis que aparece junto deles Moisés e Elias, já falecidos há centenas de anos, que conversavam com o Senhor. Aí eles ficaram atônitos, né? Atônitos, como pode, né? Ter morrido há tantos anos e estar ali conversando com o Senhor. Nas Escrituras Sagradas, mais precisamente no livro de Malaquias, há uma profecia afirmando que antes da vinda do Messias, o profeta Elias deveria novamente retornar. Sem entendê-lo direito, os escribas e seus fariseus religiosos da época, inimigos de Jesus, apegavam-se nela para afirmarem que o mestre não era o Filho de Deus, pois não tinham visto a Elias. Indagado sobre a vinda do profeta, Jesus respondeu que ele já havia nascido e que ninguém o tinha reconhecido. Então os apóstolos compreenderam que se tratava de João Batista, a quem o mestre se referia. Então, como essa passagem, há muitas outras nas Escrituras.
O que diz aí para a consciência que quer buscar a verdade? Os judeus, né, acreditavam, como estava escrito lá na Escritura, que Jesus, o Salvador, né, o Messias, viria após a volta de Elias. Então eles esperavam Elias voltar e depois do Elias haver voltado é que vinha Jesus Cristo. E eles entendiam tudo, os escribas, do ponto de vista intelectual, não entendiam nas entrelinhas o que isso significava. Então, quando Jesus veio, eles falavam: bom, tu não és o mestre, pois nós esperamos Elias, cadê o Elias? E aí que Jesus então falou para eles que Elias havia voltado e eles não tinham reconhecido. Quem é Elias? Quem é que veio antes de Jesus Cristo para abrir o caminho? Quem é o avatar da era de peixes, né? João Batista. Então, João Batista, o corpo ali, né, era João Batista, mas o Bodhisattva, né, a alma, era do Elias. Então, isto ocorreu e eles não entenderam o que acontecia ali, naquilo que Jesus estava falando, né? E certamente não entende até hoje, porque eles ainda esperam, os judeus, o Salvador, o Messias, e que antes desse Messias vem o Elias. Então Jesus ensinou em parábolas, né, em sentido figurado, a lei da reencarnação. É uma doutrina do Jesus Cristo, né, do mestre, do rabino da Galileia, infelizmente não entendida e certamente não vai ser entendida, porque o Satanás meteu o rabo na conversa, né? Pela multidão dos milhares e milhares de cristãos e evangélicos das 60 mil religiões que diz existir do círculo cultural cristão. Só entende essa parte o pessoal do cristianismo iniciático. Então é isso que a gente tinha, né, sobre a lei da reencarnação, da ressurreição. E quem gostou, né, quem está acompanhando, está estudando, pode deixar aí o seu ok, né, e pode ler aqui embaixo nas descrições do nosso vídeo, né, o PDF, o texto sobre esse tema e o livro na íntegra, né, também PDF, e também tem o livro convencional impresso, né? Então, estejam todos na paz. Até a nossa próxima videoaula, o capítulo 14, a paz iverencial.